Boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam todas bem-vindos e todos bem-vindos, em nome de Jesus. Boa noite àqueles que estão nos ouvindo agora ao vivo e àqueles que vão nos ouvir em outra oportunidade. Que o amor de Jesus possa recair sobre todos nós, nos momentos felizes e nos momentos de dificuldade, porque nós sabemos que a vida aqui na Terra é isso. As vicissitudes, os acontecimentos são felizes e algumas vezes infelizes. Não existe, tudo passa. Há os momentos felizes e os momentos infelizes. O meu nome é Luiz Antônio, eu sou o presidente do Centro Espírita Lemana, Lar Espírita Maria de Nazaré, co-irmã do Lamana, Lar Assistencial Maria de Nazaré, aí em Brasília, e nós aqui em Macapá. E estamos felizes de termos recebido a parceria de diversos palestrantes colaborando na nossa live em diversos dias da semana, às segundas, terças e quintas. Gostaria de agradecer em nome da instituição essa doação desse tempo, né? Nós sabemos que a maior caridade que a gente pode fazer à doutrina espírita é divulgá-la. Mas também sabemos dos compromissos assumidos por esses irmãos, até com outros centros espíritas, através de outros vídeos, né? Assim como nós também aqui. Então, muito obrigado a todos. Não vou citar nomes para não acontecer de esquecer algum. Hoje nós vamos conversar, dando continuidade a uma outra live que nós fizemos há umas 2 ou 3 semanas atrás, sobre o suicídio. Mas o suicídio agora visto do lado daquele que fica, do ente querido que não partiu, do ente querido que ficou na terra sentindo a falta do que partiu através das suas próprias mãos. É muito importante que nós olhemos por esse outro ângulo, porque o problema, a prova, ela não é só do espírito que partiu. É geralmente de toda a família. Porque as consequências são sentidas pelos membros dessa família, dos amigos. Então, quando parte, principalmente um jovem, através do suicídio, os que ficam sofrem. Os que ficam fazem o que partiu também sofrer. Então vamos fazer uma prece para que nós possamos dar continuidade a essa palavra. Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez para falar desse tema tão em evidência nos dias de hoje, tendo em vista a pandemia de suicídios que o mundo vive, principalmente o Brasil e o nosso estado do Amapá não é diferente. Por isso te pedimos, Senhor, ampara todas essas criaturas que partiram através do suicídio e ampara os seus entes queridos que ficaram saudosos aqui na terra. Que possamos, através da intuição dos mentores espirituais desse trabalho, trazer até nós uma palavra de consolo, de amor, de esclarecimento a todos que nos ouvem. Permanece conosco, Jesus, adentrando a cada lar nesse momento, com sua equipe espiritual, limpando dos miasmas capazes de prejudicar a cada um desses seres, recambiando aquilo que tiver que ser recambiado para o local apropriado onde possam ser atendidos em nome de Jesus. Autoriza-nos, Senhor, a darmos início a mais uma live do Lar Espírita Maria de Nazaré. Que assim seja. Graças a Deus. Então, mais uma vez, boa noite a todos e a todas. E esse tema é um tema que já foi avaliado de diversas maneiras. No momento, se dizendo que não se deveria ser falado, evitando-se falar sobre esse tema. E depois a psicologia moderna
vem nos dizer que nós temos que falar sobre o suicídio. Porque todas as vezes que nós falamos, nós estamos esclarecendo alguém, estamos alertando alguém. E quando eu falei sobre o suicídio da outra oportunidade, focando no suicida, eu recebi algumas solicitações que eu focasse os outros, né? Os que ficam na Terra. E é por isso que nós vamos conversar sobre isso hoje. A maioria de nós já sabe que nós vivemos num planeta de expiação e provas, né? É um planeta que nós estamos sujeitos ainda às imperfeições morais, aos espíritos ainda voltados ao mal, que ainda não compreenderam que a lei de Deus é lei de amor. E por isso nós continuamos convivendo com esses tipos de espíritos que, ao desencarnarem, ficam em redor do nosso sistema planetário, ficam em redor das nossas cidades espirituais, ficam em redor das nossas cidades materiais, influenciando outras pessoas naquele ato que eles cometeram. São espíritos que só em se aproximarem daqueles que permitem, através da frequência, através da afinidade, eles sugerem, a pessoa começam a ter pensamentos de suicídio. Só que depois que a pessoa acata isso e parte, o que acontece? Os familiares, a primeira questão do familiar é negar, é fugir do fato que aconteceu, é achar que aquilo não aconteceu com ele, é procurar negar mentalmente de que a família dele está passando por aquele problema. É fugir, evitar conversar sobre o assunto. Até os familiares procuram não tocar mais no assunto daquele que partiu. E não é a melhor solução. A minha família já passou por isso. Nós perdemos uma oportunidade de trocar essas informações bem mais cedo. Mas agora eu vejo que é oportuno, né? Nós tivemos um filho que partiu da vida material através do suicídio. Ele partiu com 21 anos de idade. Ele estaria agora com 35, faria agora 35 anos em janeiro. E a família negou no primeiro momento. Queria fugir do assunto. Queria esquecer. Depois, o sentimento que vem é aquele de achar por que ele fez isso, que também não é o melhor caminho. É questionar por que ele fez isso. E agora, o que vai ser de mim? Cobrar, acusar. E depois nós passamos pelo processo de buscar ajuda, porque nós percebemos que sozinhos nós não vamos conseguir resolver o problema. Nós não vamos conseguir virar a página. É quando vem a fase daqueles mais esclarecidos, vão procurar um psicólogo ou um psiquiatra. Eu, graças a Deus, tive a oportunidade de procurar um profissional que era espírita, né? E o profissional fez um tratamento, um acompanhamento com toda a família. E o interessante é que ele foi dando alta separado. Cada um passa por um luto diferente um do outro. O meu filho, que na época tinha 6 anos de idade, foi o que foi liberado mais cedo das consultas, do acompanhamento profissional. Porque ele tinha resolvido na mente dele a partida do irmão. Enquanto os outros, nós precisamos de um tempo maior para poder ser liberado do acompanhamento psicológico, para vocês terem uma ideia. Então o luto, ele é individual. A família está em luto, mas o tempo de luto de cada um é diferente, né? Cada um precisa de um momento, de um tempo maior ou menor. Depois a família passa por um outro processo, que é achar que todo mundo na rua está acusando, né? Está mostrando, olha lá vai a família do suicida, né? Já recebemos comentários sobre isso. Já fomos motivo de evitar passar na frente, desviar de calçada para não ter que falar conosco. Então é outro problema que os que ficam sofrem. E depois, individualmente, cada um procura se culpar, achar que teve participação no ato que aquele espírito, daquele ser cometeu, daquele familiar.
e começam a buscar no passado sinais de que aquele tivesse dado para que a gente pudesse perceber o ato que ele está pensando em cometer e o ato que ele chegou a cometer. Até que você entende, através do nosso caso, através do estudo da doutrina espírita, foi muito mais fácil, porque nós já éramos espíritas desde 88. Não fácil a saudade, nem o sofrimento de não estar perto fisicamente, mas da compreensão de que todos somos donos, nós temos o nosso livre-arbítrio, e às vezes o sofrimento que eu posso suportar, aquele que partiu não tinha condições espirituais nem psicológicas de suportar. Então esses sofrimentos que os familiares passam, de dar satisfação à sociedade, de culpar às vezes o companheiro ou a companheira, achar que um não fez o papel que deveria ter feito, culpar um ao outro da partida daquele ente querido, achando que alguém deixou de dar alguma coisa. Não estou dizendo que isso não possa ter acontecido, nós somos humanos, todos nós estamos sujeitos à falha. Mas o problema não vai ser resolvido em buscar culpados. Nós temos que partir do princípio de que nós agora temos uma história de suicídio na família. E eu vou falar uma coisa para você que eu falei para minha família no dia da partida do meu filho. Eu falei, hoje nós nos tornamos uma família diferente. Nós nunca mais seremos a mesma família que éramos ontem, porque está faltando um membro da nossa família. Então nós vamos viver sem a presença física, mas nós temos uma obrigação de, através das orações, através das lembranças felizes que tivemos com ele, auxiliar-o nesse momento da transição, porque o espírito, a partir do momento que ele parte através do suicídio, existem consequências no plano espiritual e que ele precisa do apoio da família. Ele não precisa da acusação da família, da cobrança da família. Ele precisa do apoio vibratório e o apoio amoroso. Nós que somos espíritas, procuramos nos engajar logo num trabalho de caridade, num trabalho mediúnico, para que aquele momento possa ser oferecido ao nosso ente que partiu. Outras pessoas que praticam outras religiões, outras denominações religiosas, muitos criam ONGs para fazer o bem, outras se dedicam mais a determinada religião, fazendo caridade, doando do seu tempo. Essa é a melhor maneira que nós temos para auxiliar os nossos entes que partiram através da porta do suicídio. Então, aconteceu. O que devemos fazer? A doutrina espírita, ela vem nos orientando a todo momento que o único momento que o suicida tem alívio no plano espiritual, do remorso, da culpa que ele sente, do que causou com os parentes, com o pai, com a mãe, com o irmão que ficou na terra, é quando nós estamos orando por eles. Porque eles estão vendo que nós perdoamos e estamos agora intercedendo por ele. Divaldo Pereira Franco conta uma história de que ele orava por um espírito que ele leu no jornal que ele tinha cometido suicídio. E ele passou anos, ele guardava no caderninho de orações o nome desse espírito, desse ser. E um dia, Divaldo estava passando por uma dificuldade emocional, psicológica, estava desanimado em seu quarto, quando ele vê um espírito entrando e começa a conversar com ele, aconselhando ele a sair daquela faixa vibratória, dizendo que ele era muito importante para muitas pessoas. E ele se identifica por Divaldo. Divaldo pergunta, porque Divaldo não conhecia aquele espírito, e ele diz que era o espírito que ele sempre orou durante muitos anos, e que no ato, logo depois, o único momento de alívio que ele tinha é quando ele estava orando por ele na janela, porque o Divaldo tinha o hábito de olhar pela janela, olhando para o céu. Então o espírito falou para ele, ele tinha aqueles momentos de alívio quando você orava por mim. Então levante a cabeça, porque nós precisamos de você. Então veja bem, o que nós podemos auxiliar aqueles que amamos, que partiram equivocadamente pela porta falsa do suicídio? Pensamentos positivos no bem, no amor, e lembrar daqueles momentos felizes que nós vivemos com eles.
Aqui nós temos o hábito de qualquer aniversário, qualquer festa, Natal, Ano Novo, nós lembrarmos das histórias que nós passamos com ele. Mas as histórias alegres, das brincadeiras, das gozações que ele fazia com a gente. É isso que eu aconselho a cada um que passou por essa experiência. Que continuem orando pelos seus entes queridos, que eles continuem a nos amar onde estão. E lembrando também da responsabilidade daqueles que vivem numa família em que houve tentativas de suicídio. Nós tivemos um testemunho essa semana de uma família jovem evangélica que veio nos procurar porque o filho tinha tentado suicídio através do enforcamento. E nós conversamos com ele estava muito abatido, porque ele falava assim: mas eu oro todo dia, Luiz Antônio, mas eu faço culto no meu lar, no meu culto da minha igreja, a gente clama por Deus, a gente canta, a gente louva. E eu falei para ele: todos nós estamos aqui na terra para sermos provados. Uns passam na prova, outros são reprovados. Mas Deus é tão maravilhoso que vai nos dar as oportunidades através de outras reencarnações para que nós possamos nos reequilibrar de novo. Vai e agradeça a Deus, porque você teve a oportunidade de salvar o seu filho. Eu não tive essa oportunidade que você teve. Inclusive eu estava numa outra cidade quando aconteceu. Eu fui avisado por telefone. Deus me poupou da presença, de estar vendo a hora que aconteceu. Mas você teve a oportunidade de salvá-lo. Então, agradeça a Deus e pegue isso como um aviso e se aproxime mais do seu filho. Se dedique mais. Se você achava que se dedicava muito, se dedique muito mais. Porque Jesus falou uma vez o seguinte: quando te pedirem uma manta, dê a túnica. Quando te cobrarem um tempo, dê mais um tempo. Porque tudo que peçam a gente, que a gente possa doar mais da gente. Não achar que estamos dando demais. Porque quem precisa é que sabe do que está precisando. Quando nós formos solicitados, vamos estar à disposição numa conversa com os nossos filhos, numa conversa com a nossa esposa, com o nosso marido, com os nossos irmãos, com nossos amigos, com nossos colegas de trabalho. Porque aquele momento da conversa é que ele está precisando de atenção. Sabemos que existem pessoas muito difíceis, existem. Difícil da gente conseguir conversar durante muito tempo com essas pessoas, mas é a hora que a gente está fazendo a caridade. Nós estamos doando de nós mesmos. É isso que Jesus nos aconselha durante todo o seu evangelho. Que nós possamos estar nos doando mais do que nós temos condições. Sempre procurando aumentar a nossa capacidade de doação. Aumentar sempre essa capacidade. É isso que Jesus espera de cada um de nós. Existe um momento do sofrimento, mas ele também passa. Existe um momento da compreensão e depois nós vamos à ação. O que é essa ação? É o trabalho no bem. É estar todo momento preocupado em se manter equilibrado e manter a sua família equilibrada. É pensar de que nós estamos passando por um momento difícil da humanidade. Nós estamos passando no momento que foi dito para todos nós, através dos evangelhos, que chegaria esse tempo. Os dias são chegados, Foi nos alertado isso várias vezes. Kardec nos lembra disso em obras póstumas, nos textos que ele nos deixou antes de desencarnar e que seus alunos, os seus discípulos, publicaram num livro chamado Obras Póstumas. E ele fala assim, e como se não se operasse com bastante rapidez a destruição, os suicídios se multiplicarão em proporções inauditas, até entre crianças. A loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens que antes mesmo de morrerem estarão riscados do número dos vivos. São esses os verdadeiros sinais dos tempos, e tudo isso se cumprirá pelo encadeamento das circunstâncias, como já o dissemos, sem que haja a mais ligeira derrogação das leis da natureza. Então isso foi predito, que iríamos chegar nesses tempos difíceis que estamos vivendo, que até os escolhidos
teria um momento de vacilar. Até os escolhidos, que ele quer dizer, até aqueles que já tinham a compreensão da doutrina de Jesus, seriam provados nas dificuldades, estariam tentados a tirar a própria vida. Crianças, idosos, é só vocês acompanharem os noticiários que vocês vão verificar. Não existe mais uma faixa etária para suicídio. É em todas as idades. Crianças de 10, 9 anos, idosos de 70, 80, 90 anos, no final da carreira, que abdicam do direito de viver. Então estejamos atentos com os nossos amados e com os que nos cercam. É um engano que todos nós temos, que a pessoa que está toda hora rindo, ela está bem. Isso é uma máscara que a psicologia estuda, que todos usam, que o orgulho não nos permite querer, que não nos deixa a gente se expor. Nós não queremos que as pessoas que convivem conosco percebam que nós estamos infelizes. E aí nós vestimos a máscara do cara legal, do cara que só vive sorrindo. Mas a gente percebe que é um comportamento também desequilibrado. Tanto a pessoa pode estar depressiva, como ela pode estar muito alegre, que não deixa de ser depressão. É uma fuga. É uma muleta. Então nós precisamos estar atentos. Principalmente para aqueles que estão bem próximos. Porque geralmente são aqueles que nós não percebemos. Não é isso? Então era essa mensagem que eu gostaria de deixar para vocês na noite de hoje. Que possamos estar lembrando que nós precisamos cultivar bons pensamentos, leituras edificantes, porque no nosso mundo a gente começa a ter acesso a notícias negativas, a coisas que estão acontecendo mesmo que nos tiram do sério. Então nós precisamos reservar um momento para o nosso espírito, que é aquele momento da meditação, que é o momento da oração, que é o momento de estarmos reunidos em família para falar de nós, de cuidar de nós. Como é que se cuida da nossa família? Nós espíritas temos o hábito do evangelho no lar. Os nossos irmãos evangélicos, que eu tenho um carinho muito grande porque eu nasci num berço evangélico, eles têm o hábito do culto no lar. Essa é a prática que nós devemos cultivar em nossas famílias. Não, mas eu não sou espírita. Leia a Bíblia em família, comentem, cada um com o seu entendimento. Procure analisar o que está acontecendo nos noticiários, na visão do Evangelho de Jesus, da Bíblia Sagrada. Procure compreender que nós estamos vivendo num momento em que nós temos que vir para dentro de nós, buscar uma reforma íntima, nos melhorar nos nossos relacionamentos, aprender a amar como Jesus nos ensinou, sair da paixão e passar para o amor, que é um processo evolutivo do ser humano. É esse apelo que eu faço essa noite. Oremos um pelos outros. Oremos pelas nossas autoridades, independente do gostar ou não gostar, porque Jesus mandou nós orarmos até pelos nossos inimigos. Então aquele político que eu não gosto é um inimigo, vamos orar por ele. Aquele espírito inferior que me obsidia é um inimigo, vou orar por ele. Vou orar para aqueles que nos caluniam. Jesus nos ensinou isso. É uma maneira de nós quebrarmos o elo da vingança. Porque quando nós estamos sem perdoar, nós estamos ligados àquele que nos agrediu ou àquele que nós agredimos. E esse rancor nos liga de uma maneira negativa. E só através do perdão e da oração é que nós vamos conseguir desfazer essas correntes que nos prendem. Então eu desejo a todos uma boa noite de repouso, que vocês possam estar meditando sobre o que foi dito agora, aqui, e agradecer também, agradecer também a audiência que vocês têm dado, e peço, compartilhem as nossas lives, para que um número maior de pessoas possam ser atendidos. Nós não sabemos que aquela pessoa que está sozinha na sua casa agora, recebendo essa live, ela pode sair dessa situação e mudar o seu padrão vibratório e ser feliz. É isso que eu peço a vocês. Um grande abraço e fiquem com Deus. Boa noite.